Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 193. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. E no final dos áudios sempre tem uma mini explicação do que nós lemos, para deixar mais claro e mais valorosa a nossa leitura. Nós estamos no livro de Amós. Hoje eu vou ler para vocês Amós dos capítulos 6 ao 9. E então concluiremos o livro de Amós. Compartilhe com as pessoas que você conhece o áudio, fale do YouTube, do podcast no Spotify. Dessa forma nós podemos alcançar mais pessoas para a leitura da Palavra de Deus. Também não esqueça de seguir o Mulheres com Fé .oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram. E agora nós vamos fazer a nossa oração antes de iniciarmos a nossa leitura. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença para lermos a Tua palavra, para Te conhecermos mais, para que o nosso relacionamento, Pai, a cada dia fique mais profundo. Fala conosco, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, que o Teu Espírito Santo nos traga sabedoria, compreensão, entendimento de tudo que nós vamos ler hoje, que possamos ver algo novo do Senhor como nunca vimos antes e possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Remova as nossas distrações, nos ajude a priorizar o nosso tempo contigo, tudo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amós capítulo 6. A destruição de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Vão a Cainé e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Condenação do orgulho de Israel. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens foram deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que reinar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Lebo-Hamate até o vale de Arabá. Amós capítulo 7. As 3 visões de Amós. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa.
como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construindo um rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós capítulo 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio! Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr no meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapam a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Então, chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro,
do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Amós capítulo 9. Israel será destruído. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Façam que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei à espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Cafitor e os arameus de Kir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém. Em Amós capítulo 6, o profeta Amós continua a transmitir a mensagem de julgamento sobre Israel, apontando as razões pelas quais tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte seriam completamente devastados. No início do capítulo, Amós pronuncia um ai contra aqueles que estavam complacentes em Sião, a capital do Reino do Sul, e contra aqueles que se sentiam seguros no Monte Samaria, referindo-se ao Reino do Norte. Os líderes de Samaria consideravam-se pessoas notáveis da nação mais importante. Eles eram vistos como guias e responsáveis pelo destino da nação de Israel. De forma contundente, Amós os desafia a considerar o destino de outras cidades igualmente orgulhosas, como Caune e Ramate, que haviam sido devastadas.
Ele questiona se Israel estava realmente preparado para enfrentar a calamidade iminente e aponta que estas cidades eram maiores do que Samaria, mas mesmo assim não conseguiram evitar a desgraça. Amós também denuncia a indulgência luxuosa dos líderes de Samaria. Enquanto o profeta os alertava sobre o julgamento iminente, eles se entregavam a uma vida de prazeres decadentes. Descreve-se seus banquetes luxuosos, onde eles se deitavam em camas luxuosas, comiam a carne mais saborosa e se embriagavam. Eles se deleitavam em sua própria luxúria, sem se importar com a iminente ruína de Israel. O capítulo termina com a profecia da completa devastação que estava por vir. Amós declara que o Senhor Deus de Israel, o soberano absoluto, havia jurado destruir completamente a terra. Aqueles que pensavam estar seguros em suas fortalezas seriam entregues à espada. Nem mesmo a busca por abrigo em casas seria suficiente para escapar do julgamento, pois a morte e a destruição seriam inevitáveis. Através das palavras do profeta Amós, seremos desafiados a refletir sobre a nossa própria complacência e indulgência, buscando uma vida de humildade, retidão e obediência aos mandamentos de Deus. Quantas vezes nos vemos envolvidos em uma mentalidade de complacência, acreditando que estamos seguros em nossas realizações e conforto? Quantas vezes nos permitimos cair nas armadilhas da indulgência, buscando prazer e a satisfação pessoal acima de tudo? Amós nos alerta sobre as consequências desastrosas dessas atitudes. Ele nos chama a refletir sobre a nossa sociedade, marcada pela busca incessante por riquezas, poder e prazeres. Uma sociedade que despreza a justiça, o amor ao próximo e a busca por uma vida de retidão diante de Deus. Amós capítulo 7 é um capítulo que contém 5 visões reveladas a Amós, profeta de Deus. Na primeira visão, Amós testemunha Deus preparando enxames de gafanhotos no momento mais vulnerável da nação. Os gafanhotos seriam soltos sobre a terra após a colheita da porção do rei e exatamente quando a segunda safra estava surgindo. A perda desta segunda safra significaria que o povo ficaria sem alimento até a próxima colheita. Os gafanhotos eram uma das pragas mais temidas no Antigo Oriente e em Israel eram reconhecidos como instrumento de punição de Deus por violações do pacto. Na segunda visão, Amós vê o fogo devorando toda a vegetação da terra, causando uma destruição em larga escala. Mais uma vez, o profeta intercede diante de Deus, pedindo para que ele não envie esse tipo de punição sobre a nação. Na terceira visão, Amós contempla uma linha de prumo, usada para testar a retidão das construções. Deus coloca uma linha de prumo no meio do seu povo, simbolizando a lei do pacto e seus requisitos. Porém, Israel falhou no teste da linha de prumo e, consequentemente, suas estruturas religiosas e políticas seriam destruídas. A segunda parte do capítulo narra um incidente que ocorre após a visão. Amazias, o sacerdote de Betel, desafia Amós e o acusa de conspirar contra o rei. Amazias representa a resistência e a recusa em reconhecer a autoridade divina por trás das palavras de Amós. Amós responde reafirmando que sua vocação não é fruto de sua própria escolha, mas sim um chamado de Deus. Ele confronta Amazias e profetiza o juízo que virá sobre ele e sua família. Amós, capítulo 7, nos revela a tensão entre a mensagem profética de juízo e o poder estabelecido. Mostra também a fidelidade de Amós em obedecer ao chamado divino, mesmo diante da oposição e da ameaça.
Através dessas visões e do confronto com Amazias, nós somos confrontados com a importância de alinhar as nossas vidas com a vontade de Deus e de responder corretamente a sua palavra, mesmo que isso signifique enfrentar adversidades. Amós capítulo 8, encontramos um profundo pronunciamento do Senhor através da vida do profeta. É um momento crucial, pois Deus revela a Amós que o fim está próximo para o seu povo, Israel. Já lá no versículo 1, o Senhor aparece a Amós pela 4ª vez e pede que ele identifique um objeto. Amós responde que é uma cesta de frutas maduras. A resposta do Senhor revela um jogo de palavras entre as frutas maduras e o tempo maduro. As frutas maduras representam o fim da estação, um momento de colheita final com uma vida comestível curta. Da mesma forma, o tempo maduro marca o fim dos tempos, o momento em que a morte ceifa vidas. Israel estava madura para uma colheita terrível. Seu fim havia chegado. Não haveria mais adiamentos nem clemência. O Senhor não pouparia mais o povo. No versículo 3 é descrito o dia em que Deus encerraria a vida de Israel. Os cânticos de alegria no templo se transformariam em lamentações. As músicas de confiança do Senhor seriam substituídas por lamentos incrédulos diante do que sua mão havia feito. A causa de sua tristeza seria os corpos mortos espalhados por toda parte. A matança seria tão grande que não haveria pessoas nem lugares suficientes para enterrar os mortos. Incontáveis corpos jazeriam no chão, para serem devorados por cães e aves ou se tornarem adubo nos campos. Quando os enlutados finalmente cessassem de chorar, quando eles levantassem seus olhos molhados e os rostos questionadores em busca de um motivo para a tristeza que os envolvia, encontrariam apenas o silêncio. Não haveria resposta. Deus não teria mais palavras a dizer. Dos versículos 4 ao 14 são apresentados 2 resultados do juízo de Deus: o luto humano e o silêncio divino. Devido à ganância e às práticas desonestas de Israel, Deus causaria um luto sem precedentes na terra. Os comerciantes de Israel perseguiam unicamente o lucro e não se importavam em oprimir os necessitados e eliminar os pobres da terra. Eles desprezavam os dias do descanso e adoração, desejando retomar suas atividades agressivas o mais rápido possível. Além disso, eles enganavam seus clientes para obter mais lucro, manipulando as medidas, cobrando preços exorbitantes e vendendo produtos inferiores. Eles não se importavam com o sofrimento humano, nem com a incapacidade dos pobres de pagar seus preços, forçando-os à escravidão em troca de quantias insignificantes. No entanto, o Senhor jurou que nunca esqueceria as maldades que eles haviam cometido, por causa da ganância implacável e da desonestidade. Deus viria contra eles como um guerreiro, fazendo a terra tremer sob os seus passos. O luto se espalharia por toda a terra como resultado do juízo de Deus. Seria um dia de escuridão, com eclipses causados pelo próprio Senhor. O sol se poria ao meio-dia, escurecendo-se a terra em plena luz do dia. A espada do Senhor traria um luto sem precedentes sobre a terra, transformando suas festas em funerais e seus cantos alegres em lamentações. A perda de vidas seria tão generalizada que todas as famílias estariam de luto e todas as casas observariam os ritos de lamento. O povo vestiria sacos de luto e raspava a cabeça como sinal de tristeza. A intensidade do luto seria comparada à dor do luto pela morte de um filho único, que acabaria com todas as esperanças para o futuro de uma família. No entanto, o fim desse dia de luto não marcaria o fim da sua aflição.
seria apenas o prenúncio de um outro dia amargo, o dia da própria morte dos enlutados. Aqueles que buscaram em vão a palavra do Senhor, que perverteram a adoração a Deus, clamando por socorro, encontrariam apenas o silêncio divino. Eles cairiam e não se levantariam novamente. Portanto, esse capítulo nós vimos que a devastação que viria sobre Israel era um resultado da sua ganância, da sua desonestidade e da rejeição das palavras de Deus. O luto humano seria esmagador, mas ainda mais doloroso seria o silêncio de Deus, por eles terem rejeitado sua mensagem e agora enfrentariam a fome de ouvir sua palavra. Que possamos aprender com a mensagem deste capítulo, refletindo sobre as consequências de nossas ações e a nossa resposta à voz de Deus, buscando viver com integridade e devoção a Ele. E o último capítulo deste áudio e do livro de Amós, capítulo 9, é o capítulo que nos apresenta a visão de juízo e restauração de Deus sobre o povo de Israel. Nesse capítulo, Amós testemunha uma cena assombrosa no santuário de Betel, durante uma festa de outono, quando uma grande congregação se reúne para adorar. O Senhor está presente, mas não para abençoar, e sim para destruir e matar. Ele ordena a destruição do altar e que os sobreviventes sejam perseguidos e mortos. Não importa onde o povo tente se esconder, Deus os encontrará e os punirá. Ele é o soberano universal, cujo poder abrange o universo inteiro. Ninguém pode escapar da tua ira. O julgamento de Deus será imparcial, atingindo tanto Israel como as nações vizinhas. No entanto, após todo o julgamento, Deus promete uma restauração. Ele restaurará o reino de Davi, trazendo bênçãos para Israel e para todas as nações. Haverá prosperidade, paz e segurança duradoura. Deus plantará Israel em sua terra e eles nunca mais serão exilados. O Senhor cumprirá suas promessas e será reconhecido novamente como Deus de Israel. Este capítulo é bem importante e é um poderoso lembrete do juízo de Deus sobre o pecado, mas também da sua fidelidade em cumprir suas promessas de restauração e bênção. Amém? Nós terminamos por aqui, lembrando que tudo que nós lemos aqui em Amós, trazendo para os nossos dias, nós somos lembrados da justiça de Deus diante do pecado. Assim como Israel enfrentou o juízo por suas transgressões, também enfrentaremos as consequências das nossas próprias ações. Deus não tolera a injustiça, a idolatria e a rebelião. Portanto, é essencial que nós examinemos nossas próprias vidas e nos arrependamos de qualquer pecado que esteja nos separando de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, continue trabalhando em sua vida e eu te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.